Boa noite, igreja. Olha, nós estamos praticamente fechando um tema que os irmãos têm visto e ouvido durante todo o mês de março, que é sobre a obediência. Eu acredito ainda que falta mais 2 dias, mas o que já aprendemos com os nossos pastores líderes, pastora Sinara, pastor Evandro, e o apoio dos outros pastores, pastor Júnior, pastor Benedito na manhã de hoje, pastor Roberto, no Obed-Edom, é coisa maravilhosa, viu, queridos? Eu diria que quem absorveu tudo isso começa a entender a diferença do que é obediência. Em particular, eu quero destacar a palavra do pastor Roberto. No Obed-Edom, ele falou uma coisa que eu acho que eu nunca mais vou esquecer, que a meia obediência, ela continua ainda sendo desobediência. A obediência verdadeira para Deus, ela precisa ser completa. A meia obediência é ainda um resultado de desobediência, ou seja, não é pela metade. Então, é nesse tema que hoje a gente vai dar uma palavrinha com os irmãos, uma forma branda, porque isso tem falado muito comigo, viu, queridos? Eu tenho um tema da mensagem, e o tema da mensagem é colhendo os frutos de uma verdadeira obediência. Colhendo os frutos de uma verdadeira obediência. Você que trouxe a sua Bíblia, gosta de olhar na tela, não, pode continuar, fica bonito ali. 1 João, altura do capítulo 2, versículo 3, 4 e 5. 1 João, altura do capítulo 2, versículo 3, 4 e 5. Bendito. Vamos ler então. Vou colocar o primeiro então, Pedro, ele é muito bonito. Meus filhinhos, eu escrevo a vocês essas coisas, para que vocês não pequem. Mas se porventura pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação dos nossos pecados, ou seja, aquele que pagou, que colocou em condição de não termos mais pecado. E não somente pelos nossos pecados, mas também por todo o mundo. Sabendo que o conhecemos, se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece os seus mandamentos, ele é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele, verdadeiramente, o amor de Deus está aperfeiçoado, e dessa forma, sabemos que estamos nele. E é por essa razão, mais uma vez, ó Deus, nesse período, que nós te pedimos permissão, ó Deus, junto à tua palavra, e que a começar por mim, primeiramente, que não seja o homem, mas que seja o teu Espírito, colocando dentro do coração de cada um, ó Deus, aquilo que provém a tua vontade, para que possamos sair daqui, ó Deus, com entendimento daquilo que o Senhor quer nos revelar através da tua palavra. Eu não oro pela tua palavra, Senhor, até porque ela já é abençoada, mas oro pelos nossos corações, para que possam ser abertos e impactados, ó Deus, com aquilo que eu chamo, que é a melhor coisa entre os céus e a terra, é a tua poderosa palavra, Senhor. E nessa noite, mais uma noite, somos muito felizes por estar em tua casa, ó Deus, poder ouvir, entender qual seja a sua revelação. Eu te agradeço por mim e por todos nessa noite, ó Deus, mesmo aqueles que não estão presentes, mas o teu Espírito pode levá-los até essa compreensão. E se você
acredita nisso e é grato a Deus, começa aplaudindo ao Senhor, glória a Deus. Aleluias, glória a Deus. Eu já falei para os irmãos que eu vim de uma igreja bem simples, e de uma igreja um quanto assim, bem diferente às vezes, barulhenta, né? Com aquela impressão, mas isso a gente vai colhendo uma nova maneira, um novo jeito, e a gente vai adaptando. Queridos, quando nós falamos obedecer, automaticamente nós estamos falando de desobedecer, é automático. À medida que falamos sobre obedecer, estamos também falando sobre desobediência. É como se fosse 2 times de futebol, ou 2 times, e ali, um guerreando contra o outro, na intenção de poder vencê-los. É a mesma coisa entre a carne e o espírito, uma luta que nunca terá fim, a carne e o espírito. E aí vem a pergunta, qual desses 2 vencerá? É aquele que se alimenta mais, porque aquele que se alimenta mais, ele fica mais forte. Então, nessa guerra entre obedecer e desobedecer, é onde nós entendemos quem é que nós estamos alimentando mais, Lucas. Se é a desobediência ou o obedecer. Eu vou num jeito prático, para que você possa entender, porque muitas coisas já se falaram sobre obediência aqui. E eu quero trazer um lado prático, aquilo que eu vivo, que você vive, o nosso cotidiano, o de dia a dia. Interessante que quando eu li isso, existe uma expectativa de que uma criança de 2 até 6 anos de idade, eles recebem no mínimo, diariamente, cerca de 50 a 80 vezes o não pode. Isso é uma estatística. A criança entre 2 anos até 6 anos, ele recebe diretamente, durante o dia, 50 a 80 vezes, oi, não pode. Nós passamos por essa fase, e automaticamente também hoje, nós é que falamos assim, Lucas, né? Mas eu muitas vezes já fui advertido por não pode subir a escada, né, Danusa? Não pode mexer na tomada, não pode atravessar a rua sozinho, não é isso? Não pode mexer no fogão quando alguém está mexendo, coisas mais ou menos assim, muito mais do que isso. Queridos, eles alegam que tem, no mínimo, ou até mais, dependendo de onde e o perfil dessa criança. Mas aí nós crescemos, e de repente nós ficamos jovens adolescentes, ou adolescentes jovens. Essas regras param? Não. Essas regras continuam também na nossa vida. Elas continuam ali, só que agora não é mais uma forma defensiva e física. Elas vêm defendendo o lado físico, mas também elas vão incutindo dentro da gente, paulatinamente, algo que vai formando a nossa personalidade. Chamamos isso de caráter. É a formação do caráter. É quando nossos pais dizem assim para a gente, assim, olha, não anda com determinada pessoa não, anda com o Lucas, mas com outras pessoas vocês não andam não. Não é assim? Olha, não brigue na escola, não brigue na rua, não pegue carona com alguém. Oi, não entra nesse site. Eu perguntei aos filhos do Júnior, tem jovens aqui, é Júnior mesmo? É Júnior, né? Qual seria então a repreensão? E eles ficaram meio na dúvida de que poderia, assim. Isso é porque muitas das vezes o lar é bem formado desde pequeno. E quando chega numa estatura de jovem e adolescente, não há tanta dificuldade para estar falando isso ou aquilo. Mas a realidade aí fora é muito outra. Tem mães que padecem o tempo todo, falando com filhas e filhos. Oi, não vai em determinado lugar, não fique com determinadas pessoas, não usa isso, não faz aquilo. E muitas dessas vezes, a desobediência impera. Interessante, queridos, para por aí? Não. Quando nós tomamos uma certa idade, já chamada adultos, aí começa uma outra etapa, e a obediência nos acompanha. Aí vem o trabalho, as regras trabalhistas, da onde a empresa que nós trabalhamos, a faculdade que nós estudamos, as leis de trânsito, tudo somos sujeitos a obedecer e a não obedecer. A nossa vida parece que não tem etapa para essas duas palavras.
obedecer e desobedecer. Vivemos. E quando chega numa idade igual a minha, por exemplo, 6,5, e por sorte tem uma cuidadora igual a Sônia, que mexe com geriatria, cuida de velhos, gente, é complicado, viu? Porque é tanta coisa, Luca, tanta coisa que o idoso igual eu não pode fazer, que é mesmo complicado. Graças a Deus, se vocês não tiverem uma cuidadora em casa igual a Sônia, porque, é tanta regrinha, isso não pode, isso não pode, isso não pode, mas é para o bem-estar da gente mesmo. E muitas das vezes, extrapolamos, né? E não cumprimos alguma dessas exigências. Tem um jeito que a gente, então, atrai a obediência das crianças para nós e até numa certa faixa, que chama punição. Punição branda, punição média e punição pesada. Usamos essa estratégia, uma ferramenta que nós temos. E às vezes nós falamos assim para ela, assim, olha, se você não obedecer, você não vai passear no final de semana. Se você não obedecer, você não vai ganhar esse celular novo. Se você não obedecer, não vai ganhar o tênis. Usamos essa estratégia. A gente sempre usa algumas estratégias assim, querendo atrair a obediência imediata daquele menino. Interessante que aí começa, então, um pequeno problema. É que muitas das vezes, quando essas punições que eu chamo brandas, a gente não aplica ela, ou a gente fala simplesmente por falar, querendo obediência imediata, que nós não aplicamos ela, aí nós abrimos um espaço, então, para desobediência. Porque a nossa autoridade, principalmente a autoridade de pai, eu tenho 3 filhos, acho até casados, a nossa autoridade de pai, ela fica, então, fragmentada, fragilizada. Então, todas as vezes que a gente tenta impor uma punição e não cumpre ela, nossos filhos vão percebendo, Lucas, que não há verdade em nós. E eles, então, começam, então, a descobrir uma maneira de resistência e também um caminho aberto para a desobediência. Porque, muitas das vezes, apenas falamos. E, às vezes, falamos, nem mesmo, com a intenção de punir mesmo, não. Mas é porque a gente quer uma obediência imediata. E, às vezes, falamos, olha, você não vai ganhar isso, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Se você obedecer, você ganha. Interessante, queridos, que aí vai complicando, porque diante dessas punições e a desobediência, que de uma certa forma vai se alastrando, a gente começa a usar punições de meio porte e punições pesadas. E em alguns casos que a gente conhece, chega a um ponto que a autoridade do pai vai embora. A autoridade dos pais vai embora. Autoridade é coisa de Deus, coisa bonita, coisa perfeita, está em nós, está em qualquer pai. Cuidado ali. Mas muitas das vezes, quando nós vamos queimando através daquilo que nós exigimos obediências, e camuflamos algum tipo de punição que nós mesmo não aplicamos, a nossa autoridade vai descendo pelo ralo. E, de repente, nós perdemos completamente a autoridade. Em alguns casos que eu e você conhece, existe o autoritarismo. O autoritarismo é diferente da autoridade. Aí já vem a agressão física, já vem a agressão verbal. E é aquelas casas, muitas das vezes, que a gente chega, ou que, não estou apontando dedo para ninguém, viu, querido? Eu não tenho esse costume, mas em muitas casas que muitas das vezes a gente percebe gritos e mais gritos. Pancadaria, distorção de filho. Quando o filho entra por uma porta, o pai sai por outra e vice-versa. Não há harmonia, não há consolidação. A gente sabe o que está acontecendo. E muitas das vezes o erro começou às vezes desde pequeno, quando poderíamos, assim, ter estratégia mais pura e verdadeira, mas abrimos espaço. E aí vem a agressão e muitas dessas coisas. Interessante, querido. Interessante que a Bíblia lá em Timóteo, a autora do capítulo 3, e o versículo 2, podemos até ler esse versículo. Os tempos difíceis de apóstolo Paulo. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, amantes e blasfêmios, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios. Então, hoje, generalizando,
O mundo está de uma forma porque foi visto os tempos difíceis que nós estamos vivendo. Eu não vou falar das matérias que eu vejo pela televisão ou das literaturas que eu leio, mas eu percebo que essa relação está muito, que o apóstolo Paulo disse há muitos anos atrás, os tempos difíceis, aonde os filhos serão desobedientes aos pais, e não só aos pais, dentro das escolas e muitos outros lugares. Mas em contrapartida a isso também, querido, Colossenses, altura do capítulo 13, versículo 20, gente, eu não sei eu não sou didático igual o Júnior e muitos outros não, viu? De uma época mais simples, tem que ser mesmo anotado. Colossenses, altura do capítulo 13, diz assim: filhos, obedecei os vossos pais em tudo, porque isso agrada a Deus. Como seria bom se a gente tivesse a oportunidade de sempre incutir na mente dos nossos filhos isso que foi dito há muitos anos atrás, que obedecer aos pais é o resultado daquilo que faz agradar a Deus. Agora, eu com o meu tempo de vida que eu conheço, de vida pessoal, 65 anos, e o tempo de ministério que eu conheço de igreja, várias igrejas, eu deduzo o seguinte, não sei se vocês vão confirmar comigo isso, mas eu deduzo o seguinte, Danusa: todos os filhos obedientes, eles são bem-sucedidos na vida. A maior parte das pessoas que eu conheço e foram obedientes na minha época, são bem na vida. Os empregos são bons, o trabalho deles são bons, o casamento deles são bons, a família deles é diferente, o perfil deles é diferente, a estrutura são diferentes. Ao contrário, todos aqueles que eu conheci e conheço, e vou apontar dedo para mim agora, porque como eu me arrependo, Maria, de não ter sido mais obediente, como eu me arrependo de quantas as vezes eu poderia ter sido mais obediente, não fui obediente, e colhi, eu não estou falando de você não, eu colhi muitos resultados negativos por isso, porque eu desobedeci em horas que eu não podia desobedecer. Fiz coisas que, na verdade, se eu tivesse sido obediente, hoje talvez, possivelmente, eu estaria bem formado, com a profissão melhor, com a condição bem melhor. É claro, Nino, que tudo há é exceção. E eu não vou me sentir um pessimista, muito pelo contrário. Aceitei Jesus como Salvador, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, mas a realidade existe, e quanto que eu gostaria de ter de novo o meu pai e a minha mãe, para poder ser mais prestativo naquilo que eles falaram comigo, e hoje não tenho. Mas eu sei, pela experiência que eu tenho, que hoje, muitas famílias, muitos homens e mulheres, bem-sucedidos na vida, eles entraram primeiramente no caminho da obediência aos pais, que se a gente for lá pela Bíblia, lá no Decálogo, vai encontrar: honra o teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os teus dias na face da terra que o Senhor te dá. Ou seja, mandamento com promessa. E não só uma promessa de vida longa, mas uma promessa que eu chamo, olha, os frutos de uma verdadeira obediência. Qualidade de vida, a boa qualidade de vida. Uma boa qualidade de vida. E só sabe quem que eu estou falando, aquele que entende, faz uma viagem no túnel e volta e bate no peito, igual eu tenho coragem de bater no meu peito, Júnior, dizer: minhas culpas, minhas culpas, minhas culpas. Ainda bem que a misericórdia de Deus me atingiu, viu, queridos? Porque eu comecei a minha vida na contramão. Eu comecei a minha vida totalmente na contramão. Hoje, falar para um grupo igual esse, é até prazeroso e gostoso. Mas se alguns anos atrás vocês me conhecessem, vocês viriam, aquele menino entrou na contramão da vida. Mas Deus me achou, viu, querido? Glória seja dado o nome de Jesus. Olha, diferente do que eu chamo essa obediência comum, já fechei esse ponto, é a obediência a Deus. Ela, existe regras? É claro.
Existem regras. Existe o que nós chamamos de punição, advertência, também existe. Mas o que é aplicado nela não é regra sobre regras, mas é um verdadeiro coração que assimila, e que tem entendimento do que é obedecer por amor. Por amor. Não é nada obrigatório, não é nada constrangedor, não é nada que nos leve a ter medo. Falamos isso num lugar. Tem muitas pessoas que têm medo e têm obediência por medo. Tem muitas pessoas que têm obediência por medo. Eu nem vou abrir um parênteses para falar quem é que tem medo do inferno contra aquele que ama a Deus de verdade, porque é perigoso hoje, nos dias atuais, encontrar muitas pessoas que caminham num caminho de obediência porque têm um medo generalizado de ir para o inferno, aquele lado mal, ruim, eternidade perdida. Mas o que é melhor mesmo é amar a Deus voluntariamente, sem o medo, e isso só conseguimos depois que o conhecemos, depois que entendemos a sua poderosa palavra. Foi isso que o versículo que nós lemos, isso. Quem ama a Deus, guarda as suas palavras, não há força. Vocês já ouviram, ou já viram, aqueles rapazes, aquelas meninas, que mesmo estando longe de casa, faz tudo que o pai queria que fizesse? Eu já convivi com muito disso. Dava na hora, estávamos numa balada, e de repente, o menino fala assim, eu tenho que ir embora. Eu falo, mas está cedo, não vai embora agora não, eu tenho que ir embora. Meu pai falou que eu tenho que ir embora. Queridos, voluntário, sem reclamação, sem nada. É a obediência que nasce de um coração voluntário, por querer, por ter prazer. Essa é a obediência que eu fico separando entre a verdadeira e a falsa. Tem muita gente que obedece, mas por medo. Mas a verdadeira obediência que agrada a Deus, e é claro que numa hora dessa, Ele sonda o meu coração, e sonda o teu coração, e não há como enganar Ele, porque Ele conhece a gente por dentro, e conhece por fora, é aquela verdadeira obediência que agrada a Ele, voluntariamente, por prazer. O que diz o Salmo primeiro? O que diz o Salmo primeiro? Bem-aventurado é o varão, que não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes, o prazer, vou repetir, antes o prazer, a alegria, a motivação, está na lei do Senhor. Glória seja dado o nome de Jesus. Deixa eu abrir uma pauta para falar de Bíblia, que eu gosto muito. É muito bom a gente tirar um tempo, eu chamo devocional isso, viu, querido? É aquele tempo que a gente para, 5, 10 minutos e fala, não, agora é a hora da palavra. Agora é a hora de ouvir Deus falar comigo através da sua palavra. Eu não preciso esperar o culto de domingo à noite, ou de domingo de manhã, ou quarta-feira, para ouvir a voz de Deus. Não, eu tenho a poderosa palavra de Deus, bem perto de mim, junto de mim, muito próximo. E quando a gente tem interesse, assim como a gente tem interesse, de ouvir o patrão, ou ouvir os pais pelo dia, o começo do dia, gente, como isso iria agradar a Deus, a gente começando o dia falando, Pai, eu quero ouvir a Tua palavra, e o que é mais importante, eu quero obedecer o que for para mim, eu vou obedecer, glória a Deus. Então essa é a diferença, querido, assim, voluntariamente, um espírito aquebrantado, sem força, nem sob pressão, mas com alegria tremenda. Eu faço por prazer, eu vou por prazer, eu gosto, eu tenho alegria, igual aquele rapaz que eu falei, ou a moça que dava na hora de ir para casa, ninguém conseguia segurar ela, porque ela tinha prazer em obedecer o pai, mesmo estando distante deles, obediência verdadeira, querido, aquela certeza, irmão Pacheco, de que os nossos filhos nos obedecem mesmo eu não estando perto, é muito bom, não é? Eu não preciso estar perto, eu fui criado num lar, queridos, meu pai, minha tia, meu tio, só bastava olhar para a gente, só bastava olhar, acabou, a gente já sabia mais ou menos tudo ali, e digo, fui muito bem formado, muito bem educado, e isso chegou num ponto que hoje eu sou um homem de verdade, viu, querido? Tenho família, tenho casa, tenho filhos. E como que eu gostaria que os meus meninos entrassem no mesmo projeto de poder entender
que a verdadeira obediência que agrada a gente é aquela que a gente não precisa fazer baganha com eles, nem punição com eles, porque eles amam a gente de verdade. Não existe prazer melhor do que isso. Quando a gente tem filhos assim, a gente faz de tudo para eles. Trabalha, levanta cedo, deixa de comer, deixa de fazer o que for preciso, de usar roupa para a gente, faz o que for, mas pelo simples prazer de dizer, eu tenho uns filhos que verdadeiramente me obedecem. Glória a Deus. Mas para dar um exemplo bíblico disso, vamos lá, Jeremias, à altura do capítulo 35, e o versículo 13 vai dizer assim: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel vai dizer aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém: será que vocês não vão aprender com a lição de obedecer às minhas palavras? Pergunta o Senhor. Jonadab, filho de Racabe, ordenou aos seus filhos que não bebesse vinho, e essa ordem tem sido obedecida até o dia de hoje. Eles não bebem vinho porque obedecem à ordem do seu antepassado. Mas eu tenho falado várias vezes, e repetido várias vezes com vocês, mas vocês não obedecem. Sabe o que quer dizer isso aqui? É que o Senhor disse a Jeremias assim: Jeremias, chama um grupo pequeno que tem aí dentro de Jerusalém, eles chamam os recabitas, filhos de Joabe, traz ele até aqui, numa câmara aqui dentro do templo. Câmara não quer dizer cama, é uma sala especial, e coloca vinho diante dele, muito vinho diante dele, chama as famílias dele, e também os nobres de Israel, para ver tudo isso aí. E assim Jeremias, o profeta Jeremias fez assim, chamou toda a família dos recabitas ali, e disse para eles assim: olha, está aqui as taças de vinho, que nós queremos congratular com vocês, beba. Mas aí veio a voz: nós não beberemos, nós não podemos beber esse vinho, porque há muito tempos atrás, Racabe, o pai de Jonadab, ele nos mandou dizer para que nós não bebamos vinhos, não construímos tenda, e nem também plantamos vinha. Coisa de louco praticamente naquela época, viu, querido? Não bebamos vinho, não construímos tenda, e nem praticamente construímos, nem plantação, e plantações, lavoura. Beber vinho, construir casa fixa e fazer uma plantação. Essa era a ordem de Jonadab. Sabe quantos anos essa ordem prevalecia? 300 anos atrás. 300 anos atrás. E esse grupo agora estava ali, obedecendo essas mesmas palavras do seu pai Jonadab. Deus queria dar uma lição, uma metáfora, agora de forma real, em vivência. Então ele chamou Jeremias e os anciões de Israel. Israel estava uma bagunça, Judá, aliás, estava uma bagunça, estava pronto a perder tudo, com a desobediência generalizada, por pouquinho assim, logo aconteceu, foram levados cativeiros para a Babilônia, a desobediência tomou conta de Judá naquela época, inclusive o rei Joaquim, que a Bíblia diz, no capítulo 36, se você seguir mais um pouquinho, que com um canivete, alguém lia a palavra de Deus, ele cortava e jogava dentro do fogo, não queria ouvir a voz de Deus, a desobediência estava generalizada ali. E agora Deus manda trazer essa família e faz essa ilustração, essa comparação. E eles dizem assim: nós não beberemos. E o Senhor então fala esses versículos, que eles obedeciam à voz do seu pai de muitos anos, mas Deus sempre mandava profetas e mais profetas, madrugando e avisando, mas eles não quiseram obedecer. Uma parte interessante disso aí, querido, é que quando eles... Deixa eu te explicar outra coisa. Beber vinho para eles talvez seja o lado moral. Só a gente que sabe a embriaguez do vinho, o que resulta. Se você fizer uma pesquisa, você vai ver o índice de acidente que existe por causa do álcool. Talvez eles queriam preservar a família dele e não ter esses escândalos morais que a gente ouve por aí. Segundo, não construir casas fixas é porque eles eram um grupo pequeno, não era uma nação muito grande. Construir casas ali, diria que quando uma outra tribo viesse sobre eles então não teria como fugir, porque eles estariam presos ali. Então eles adaptaram
por uma vida chamada vida nômade, que é como se fossem os ciganos, de lugar em lugar, não tinha residência fixa. E o terceiro, plantar vinhas, é porque eles tinham dentro dele o desapego. Conseguiram entender? O desapego. Plantar vinha, ou plantar lavoura ou qualquer coisa, no mínimo era anos e mais anos. Uma boa plantação de vinha, por exemplo, ela varia de 30 anos para dar um dos bons frutos, segundo eles dizem, para produzir um bom vinho. Mas eles agora não queriam ficar apegados àquilo ali. Por quê? Olha bem, Nabucodonosor estava vindo, o rei que invadiu o Judá. E eles largaram tudo para trás para entrar dentro de Jerusalém agora, para se abrigar, para ficar em segurança ali. Porém, agora chegou Jeremias e colocou diante dele xeque-mate. Toma aqui vinho e beba. Queridos, entenda isso. Era pegar ou largar. Era o profeta Jeremias, mas os anciões de Judá que estavam fazendo aquilo ali. Se eles não fizessem aquilo ali, praticamente eles estariam arriscando a sair de Jerusalém, a encontrar diretamente com o inimigo lá fora, Nabucodonosor, que já estava vindo com todos os seus exércitos aqui agora. Qualquer outra pessoa, no mínimo, se não tivesse uma obediência verdadeira, diria assim: não, eu vou beber porque senão eles vão me mandar sair daqui, eu vou ser expulso de Jerusalém, e aí eles vão me matar. Mas quando entra a obediência verdadeira, nós não beberemos. Mas se vocês vão ser expulsos, nós não beberemos. Mas você vai perder o emprego, nós não beberemos. Você vai deixar de ser, nós não beberemos. Você vai perder dinheiro, eu não vou fazer isso. Mas você tem que pactuar, eu não tento pactuar com isso. Quando a obediência é verdadeira, não precisa do pastor, do pregador, do irmão do lado, aquelas cobranças, Lucas, feia e abusiva, não, eu faço por prazer, simplesmente por prazer, porque eu amo a Deus, ainda que eu perca tudo. Não é isso que diz a palavra? Importa perder a tua vida, mas ganhar a tua alma? Quantos que estão se vendendo? Quantos que estão se deixando levar? E eu não estou apontando dedo, não tem 3 para mim, viu, querido? Glória a Deus. Então, meus queridos, Deus fala coisas de uma forma tremenda, mas o que é mais bonito mesmo está no versículo 19. Já estou terminando. 35, versículo 19. Por isso assim diz o Senhor dos exércitos: jamais faltará em Jonadab, filho de Acabe, um descendente que me sirva. A minha tradução diz assim: um descendente, um homem que esteja na minha presença. Jamais faltará. Era uma promessa de Deus. Obediência, verdadeiro fruto produz um verdadeiro fruto. No caso aí, promessa, querido. Nunca vai faltar. A igreja que trafega num caminho obediente a Deus, que não extrapola, baseado em fundos lucrativos, essas coisas que dá até nojo de falar sobre isso aí, sempre vai ter alguém, sempre vai ter um remanescente, sempre vai ter um batalhador, sempre vai ter um pregador, sempre vai ter um pastor, sempre vai ter um cantor, sempre vai ter alguém cuidando. Mas por quê? Porque é a promessa de Deus, porque Deus agrada dessas coisas, queridos. E a igreja que anda, a família que anda, eu que ando, sempre vou ter alguém na presença de Deus. Lembra de Davi? Quantas coisas absurdas os filhos dele faziam, mas aí Deus voltava lá atrás e dizia assim: Júnior, por amor ao meu servo Davi, por amor ao meu servo Davi, deixou muita coisa. Vamos seguir, queridos, fica aí essa palavra, viu, queridos? Deus está à procura de... Interessante disso vamos ler mais 1 Reis, altura do capítulo 3, 13. Jonathan, só que eu esqueci da sociedade Amish, rapidinho. Vocês estão vendo esse grupo de pessoas?
Esses grupos de pessoas, em pleno século 21, parece uma loucura que eles fizeram, igual os recabitas fizeram lá naquele dia, de não plantar, de não fazer tenda e não de beber vinho. Parecia uma loucura naquela época. Mas os Amish, esse grupo em pleno século 21, ali na Pensilvânia, Estados Unidos, eles vieram de um grupo chamado Anabatistas. Esse grupo, olha que loucura, eles não usam internet, eles não andam de carro, só de charrete. Telefone é num lugar isolado, onde que por emergência alguém pode ir lá e atender, caso for uma emergência, porque não tem telefone na sua casa, e nem energia elétrica. Eles são isolados, as obras deles são muito voltadas entre eles, são solidaríssimos. Eu pesquisei sobre ele, mas porém separado totalmente do mundo, por isso traz o nome de anabatistas, pessoas com conceitos separados e com conceitos diferentes. Parece uma loucura ver esse grupo desse jeito em pleno século 21, que não tem internet, que não tem aparelho de televisão, que andam de charrete, tem mais foto? Que anda somente de charrete, que é totalmente separado. Atual, não parece uma loucura, querido? Parece uma loucura isso. É a mesma coisa dos recabitas lá naquela. O que eu posso falar deles? Nada. Eles simplesmente têm um viver de obediência que foi legado pelos seus pais naquela época. E segundo o testemunho, eles são muito assim assíduos no que eles defendem. Eu não defendo. E é claro que muitos não defendem o que eles fazem, mas é um estilo de vida. É um estilo de vida que até nos dias de hoje são obedientes, queridos. Uma obediência que veio de geração em geração. Em pleno século 21, 2026, ainda existe um grupo isolado desse jeito, sem internet, sem televisão, sem carro movido a gasolina, alguns deles, sem aparelho, sem nada disso, uma vida mais restrita em viver em comunhão com Deus. Sim, interessante, é o que a obediência faz levar a gente. Mas 1 Reis capítulo 3, vamos lá. Por ordem do Senhor, Deus mandou um homem de Judá a Betel. E quando Jeroboão estava em pé ao altar para queimar incenso, e clamou contra o altar segundo a ordem do Senhor. Altar, altar, assim diz o Senhor. Um filho nascerá na família de Davi, e chamará Josias, e sobre ele sacrificará sacerdote dos altares idólatras, que agora queimam incenso. Aqui, os ossos humanos serão queimados. Queridos, Jeroboão, aquele que a Bíblia fez, que dividiu o reino de Israel. 10 tribos ficou com Jeroboão, 2 tribos ficaram então no reinado de Judá, Israel e Judá. Foi daí que nasceu uma coisa vinda de Deus. Só que esse homem aí, Jeroboão, por querer não perder, quando o povo voltava para Jerusalém para sacrificar, o que ele fez? Ele criou uma espécie de culto em Betel, e criou uma espécie de culto nas 2 cidades, chamado Dan. E isso ele dizia, para que eles não subam a Jerusalém, e se volte o coração, e se volte contra mim. Ele criou isso. Então, entrou uma idolatria tremenda naquele lugar, e Deus aborrece a idolatria. A idolatria foi tão grande, que Deus então mandou esse homem de Deus ir lá e profetizar, contra Jeroboão e contra o altar. E ele profetizou. Ele profetizou altar, altar, altar. Ele profetizou. Nascerá que é Josias. E esse cumprimento aconteceu 300 anos depois. 300 anos depois, esse cumprimento de Josias nasceu. Interessante, querido, que no meio daquilo tudo ali, o Jeroboão, o rei, com a sua agressividade, a sua prepotência, ele tentou agarrar ou mandar que agarrasse então o profeta. Mas a mão dele ficou parada e secou. Coisa que eu gosto de ler dentro da Bíblia, coisa que me faz entender o Deus que eu tenho, coisa que me traz de volta ao Deus da Bíblia, ao Deus que quando eu leio as Escrituras Sagradas, eu me derreto diante dela por saber quão é poderoso o nosso Deus, quanto que é poderoso o nosso Deus. A Bíblia fala que a mão do rei secou naquela mesma hora, e o rei agora quebrantado, pede
para que ele então ore por ele, para que a mão dele volte ao normal. A Bíblia diz que ele orou para ele, a mão dele voltou ao normal, mas ele profetizou dizendo, um sinal: o altar se fenderá, ou seja, ele vai rachar pelo meio, e as cinzas do sacrifício vão derramar. A cinza caiu e o altar se fendeu. Queridos, a Bíblia vai dizer então, que mediante aquilo o rei então quis presenteá-lo, e diz assim: olha, vem, come comigo, bebe comigo, mas ele tinha uma palavra a obedecer. Essa palavra a obedecer era para que ele não comesse, não bebesse água naquele lugar e não voltasse pelo mesmo caminho. Essa era a palavra, e ele disse essa palavra: olha, eu não vou, porque o Senhor me mandou a não beber água nesse lugar, a não comer pão nesse lugar, e o caminho que eu vou voltar agora vai ser um caminho diferente. Ou seja, obedeceu e seguiu o seu caminho, foi embora para os seus caminhos. Mas alguém que estava lá, filho do profeta mais velho, correu até o seu pai e notificou para o pai tudo que tinha acontecido em Betel, e disse para ele assim: pai, teve um homem de Deus lá em Betel, e ele fez isso, isso e isso, aconteceu isso e isso. Ele falou que não pode comer pão, nem beber água e voltar pelo mesmo caminho. O profeta velho falou assim: mas por que caminho ele foi? Por que caminho que ele foi? A Bíblia diz então, que ele mandou abordar então, ou seja, uma montaria, e seguiu o homem de Deus. Só que o homem de Deus, a Bíblia diz que estava sentado, e aí chegou o profeta mais velho, e começou a conversar com ele, e aí indagou ele para que ele voltasse novamente. Ele falou: não, eu não posso voltar, nem comer nesse lugar, nem beber água nesse lugar, e ir por outro caminho. Aí o profeta velho vai com astúcia: mas Deus mandou um anjo para me dizer a você, eu também sou profeta, e ele me mandou te dizer para que você volte, e coma, e beba. E ele que estava sentado, deixa eu fazer uma pautazinha, sentado não é lugar de crente, aquele é o ponto de distração, de acomodismo, de relaxamento, um lugar que não é para mim nem para ninguém. Nosso caminho é andai nele, sem desviar nem para a esquerda e nem para a direita. As distrações muitas das vezes têm roubado o nosso foco, têm roubado a nossa mente, nossas atitudes. São tantas distrações, Lucas, que vêm para nós, tentando nos fazer ficar parado, sentado, prostrado, e até mesmo deitado na fé. Mas eu tenho um recado não, eu vou ser mais autêntico, mais ousado. Nino, que púlpito não é lugar de brincadeira, a gente não reúne aqui para ver homem bonito, mulher bonita, aqui é lugar de Deus, casa de Deus, e o lugar de Deus é sério. Oi, cuidado com as distrações, cuidado com aquilo que vai roubando o foco de seguir o caminho, de andar pelo caminho, de trafegar no caminho. A Bíblia diz então que ele voltou, e quando ele estava na mesa comendo e bebendo, a voz veio pelo profeta, dizendo que então ele seria recolhido e morto então futuramente. O homem acabou de comer, acabou de beber e seguiu o caminho, e de repente o que ele encontra? Um leão no seu caminho. A Bíblia diz que o leão o devorou, ou seja, o matou ali, e todos que passavam viam o homem de Deus morto naquele lugar. O leão não comeu, nem ele nem o jumento, até que chegou o profeta mais velho e pediu para que tirasse aquele dali, levasse até a sua própria sepultura e o enterrasse, porque quando ele morresse, os dois ficariam juntos ali. Nino, o que a Bíblia fala, o ladrão, o leão ruge como leão, o diabo ruge como leão, buscando aquele que possa tragar, principalmente os que estão sentados, distraídos, acomodados, e não estão entendendo que a gente tem um caminho para seguir, a gente tem uma rota a chegar, um ponto para chegar. Resultado da desobediência, e já estou terminando, querido. Desobedeceu. Por quê? Porque o pastor Roberto falou, é uma bem verdade, a meia obediência continua sendo desobediência. Ele obedeceu até um certo ponto diante do rei, mas quando foi diante do profeta,
ele desobedeceu. A ordem dele não era para voltar para ninguém, era para seguir. Cuidado com muitos mensageiros, querido. Vamos seguir agora, glória a Deus. Por último, o fruto da obediência que nos produz a verdadeira salvação. Lucas, a altura do capítulo 21, tenho só mais 5 minutos. Lucas, a altura do capítulo 21, 20, diz assim: quando virem Jerusalém rodeado de exército, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Os que estiverem na cidade, saiam. E os que estiverem no campo, não entrem nela. Pois esses são os dias de vingança, em cumprimento a tudo que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas, para os que estiverem amamentando. Haverá aflição grande na terra e ira contra o povo. Cairão pelas espadas, serão levados como prisioneiro todas as nações. Jerusalém será pisada pelo gentio até que se cumpra o tempo dos gentios. Querido, só para finalizar aqui, olha, o capítulo 21 começa com uma beleza tremenda. Ali Jesus está então, mas os discípulos, e os discípulos estavam vendo a maravilha do templo, pedras, que a história fala que era de mármore branco puro, que quando você olhava de longe o templo, parecia um monte de neve, de tão belo que era. A história diz que Herodes, ele mandou construir um cacho de uva, que era do tamanho de um homem, puro ouro, um cacho de uva, mas os mármores brancos. O lugar que não era mármore branco, era ouro puro, magnífico. Enquanto os discípulos estavam olhando a maravilha do templo, a beleza do templo, e se fosse nos nossos dias de hoje, Lucas, o que a gente ia fazer? O selfie. A gente tiraria não é isso, querido? Porque era muito bonito, era lindo, só que Jesus tinha uma outra preocupação. Enquanto ele estava olhando o lado material, Jesus olhava o espiritual. Ele viu uma pobre viúva colocando 2 moedas no gasofilácio, e ele disse: olha, de todos aqueles que deram ali, essa foi a que deu mais. Não era pelo valor aquisitivo colocado no gasofilácio, é o valor da entrega. Repete comigo: o valor da entrega. O valor da entrega. É como a gente faz, não é o que faz, é como que eu estou fazendo as coisas, é como eu prego, é como eu preparo, é como eu ensaio, é como eu toco, é como eu venho na igreja. Esse é que é o valor. O valor não está simplesmente entrar dentro da igreja e assentar aqui, não. O valor está como eu estou entregando o meu coração num culto como esse. É isso que Jesus vê. E a Bíblia diz que Jesus viu, como está vendo agora o coração de cada um, a entrega de cada um. Diz a Bíblia então, querido, naquela hora Jesus prediz então: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Não ficará. Mais tarde, os discípulos então perguntam: o que acontecerá, Senhor? Ele dá uma lista de sinais que depois você pode ler, Lucas 21, Mateus 24, mas aí, nessa passagem ele fala algo por momento, porque ali tem 2 interpretações, uma escatológica para o futuro e uma outra que era o momento. Destruição de Jerusalém. Destruição de Jerusalém. A coisa não aconteceu por acaso não, viu, queridos? Havia tributos para ser pago, imposto caro para ser pago, e o judeu já estava revoltado com aquilo, com Roma pressionando. Mas teve um homem chamado Gerson Floros, que ele piorou mais a situação ainda. Ele pegou todo o dinheiro do templo dos judeus e colocou a despesa de Roma. Eu não tenho muito tempo para falar o que era o custo de Roma naquela época, a maior força militar da época. Diz a Bíblia, queridos, que ali então, a palavra de Deus fala, que quando voltou uma guerra generalizada ali, os grupos se voltaram e começou uma guerra no ano de 66 depois de Cristo, então, uma guerra tremenda, com Nero ainda no poder. 2 anos depois Nero morre, e aí então entra o que nós chamamos os 4 imperadores, que no caso seria o Galbo, o Otan, o Vitélio e Vespasiano, o último, num período somente de 1 ano. Vespasiano foi o último imperador que mandou, nessa época que mandou então o seu filho Tito.
para poder destruir Jerusalém. Querido, pesquisa sobre isso, lê sobre isso. Eles invadiram então Jerusalém naqueles dias. Eles tentaram várias vezes, mas não conseguiram. Mas em determinado ano, chamado ano 70, a Bíblia fala que deslocam uma guarnição de 70 mil homens a Jerusalém, com a frente general Tito. E aí não poupou, querido. E aí não poupou. A história vai te dizer o que eu sei. Sabe quantos judeus morreram naquele dia? Mais de 1.100.000 judeus. Porque era a época da Páscoa. E toda Jerusalém estava cheia de judeus. Eles cercaram. Aqueles que eles não jogaram pelo muro e mataram, eles matavam a espada. As grávidas naquele dia, mulheres, crianças. Tudo aconteceu naquele dia, querido. Tudo aconteceu naquele dia. Mas tinha uma promessa, eu já estou terminando. A promessa, sabe qual que era? Foge para os montes. Foge da cidade. Foge para onde você puder fugir. Escapa. Escapa. Jesus tinha predito isso, querido. Mas, Júnior, eles não ouviram. Eles não obedeceram. Eles não quiseram obedecer. Jesus deu um sinal e mostrou e mandou ir embora. A história diz que aqueles que fugiram, que escaparam, sobreviveram. Mas aqueles que ficaram em Jerusalém, confiando nos exércitos de Jerusalém, né, nas divisões, nas facções, eu não tenho muito tempo para explicar, eles acreditavam que Jerusalém era impatível, que ia vencer com aqueles líderes, porque Deus estava com ele, mas havia uma profecia para se cumprir, querido, e morreram muitos e muitos e muitos. Nunca mais teve templo, nunca mais teve uma hierarquia sacerdotal naquele lugar. O que eu quero dizer com tudo isso? O valor de obedecer. Segue o versículo, já estou terminando. Segue o versículo para mim. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e as nações serão em angústia e perplexidade, com o bramido do mar e agitação todas as ondas. Fenômenos que ultimamente estão acontecendo, viu, querido? E haverá sinais no sol, lua, segue. Os homens demarão de medo, apreensivo com estar sobrevindo ao mundo, os poderes serão abalados. Poderes aqui são poderes assim simbólicos, viu, querido? Os homens deverão de temor, apreensivo, estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestiais serão abalados. Então virá o Filho do Homem numa nuvem, com poder e glória. Último versículo. Quando começarem essas coisas a acontecer, levante as vossas cabeças, porque está próxima a vossa redenção. É isso que eu quero fechar e acabou. Eu falei isso tudo para chegar nesse ponto, simplesmente para dizer: oi, a salvação não é conto de fada, o céu não é história de Chapeuzinho Vermelho e Lobo Mau, o céu não é inventado, a salvação é real. Eles não acreditaram no que ia acontecer com Jerusalém naquele dia, assim como muita gente tem acreditado que Jesus não vai voltar, que essas coisas são mera coincidência, é blá blá blá, conversinha fiada. Quantos anos eu estou na igreja, quanto tempo eu vivo na igreja, e essa história de Jesus está voltando. Mas dá uma olhada, a Bíblia vai falar logo após, para olhar sobre a figueira, que é Israel. Dá uma olhada e vê o que está acontecendo no mundo inteiro. Você quer que eu fale da guerra da Croácia? Agora essa última guerra do Líbano, os poderes da Ucrânia, da Rússia e de muitos outros, o custo, o dinheiro, a sobrevivência que nós estamos falando com ela, o mundo cogitando numa guerra que eu posso dizer, pode ser mesmo a terceira guerra mundial. E o que eu quero dizer com isso, meu querido irmão, minha querida irmã, só temos uma coisa a fazer, fala comigo bem alto: obedecer. Fala comigo: obedecer. Obedecer a palavra de Deus. Obedecer a palavra de Deus. Aquele homem velho, o profeta, era homem de Deus, mas ele foi enganado pelo profeta mais velho e morreu ali por causa do leão que o devorou. Tem muita influência negativa vindo para cima de nós. Sai desse lugar, deixa de ser crente, não continua fazendo isso. Não, isso não. Querido, obedeça a poderosa palavra do Senhor. Coloca de pé. Aleluias. Aleluias.